Glória a Deus. Glória a Deus. Senão parece que eu estou sozinho aqui, né? Falando para as paredes. Né? Parece que as paredes é que têm ouvidos, né? Mas amém. Muito bem. Podem sentar. Queridos, hoje nós teremos nosso momento de ceia. E como um momento de ceia, nada mais apropriado que nós falarmos sobre um acontecimento que aconteceu há praticamente 2000 anos atrás e aconteceu em uma cruz. Mas antes disso eu quero convidar o nosso Media Man lá a colocar aqui para nós esse texto. Olha aí, viu? Não precisa nem citar o texto, né? É um texto conhecido de todos, né? E é um texto que nos diz assim. Ele fala que a língua, este órgão que nós temos, né? Ele tem um poder. E ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aquelas pessoas que gostam de fazer uso contínuo, né? Uso exacerbado desse órgão, eles comerão dos seus frutos, dos frutos desta língua. Então eu quero convidá-los a repetir comigo: em minha boca está o poder sobre a vida e sobre a morte. Porém eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de abundância e não de escassez, porque em minha boca existe um grande milagre. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse texto? Amém. Amém. A próxima vez que eu convidá-los a repetir, eu vou falar assim: em minha boca está a minha língua, e também o poder, né? Então, vai ficar para o próximo episódio, se Deus nos permitir. Muito bem, queridos. Hoje, então, como nós teremos o nosso momento de ceia, ela tem a ver com pão, não é? Ao final do nosso encontro aqui, o nosso irmão James trouxe um pão, né, James? Para cada família, é isso, né? Então, aí no finalzinho, cada família então vai receber um presente do James Merkley aqui, né? Um pão para você levar para casa, né? E por sinal não é um pão comum, né? É um pão especial, certo? Extraordinário, excelente. Amém. Isso aí, muito bem. Queridos, então nós vamos iniciar a nossa palavra de hoje, falando então a respeito da cruz. E cruz não apenas como um objeto, como, por exemplo, essa cruz que nós estamos vendo aqui, é uma cruz que foi construída com um propósito, né? De nos trazer à memória a demonstração de algo que lá na história antiga era utilizado para matar as pessoas. Matar as pessoas. E cruz, queridos, não era um sistema onde eles matavam os seus heróis. Ao contrário, na cruz eram mortos ali bandidos, pessoas párias da sociedade. Estes então eram crucificados. Era um objeto de vergonha morrer na cruz, certo? Diferentemente de algumas cruzes, né, que a gente vê aí enfeitadas, bonitas, né? Essa aqui, por exemplo, recebeu
alguns adornos ali, né, para ficar mais decorativa, né? Mas enfim, a cruz, queridos, é uma cruz rude. Hoje, por exemplo, se costuma se colocar uma cruz, né, em cima de templos, até muitas pessoas carregam ela, né, pendurada no pescoço ali, ornamentada de pedras preciosas muitas vezes, né, bem enfeitada, como diz o gaúcho, mais enfeitada do que carroça de cigano, né? Mas o importante é que essa cruz, ela tem um significado. E o significado não é apresentar uma cruz, mas sim aquilo que aconteceu na cruz. Isso é que nós precisamos lembrar. A cruz em si, ela não tem significado nenhum. Se eu não souber, se eu não atribuir aquilo que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz é o que nós vamos falar hoje durante esta ministração. Existe um pastor, né, já falecido, faleceu há praticamente 60 anos, que o nome dele era Hayden Wilson Tozer, né, ou A.W. Tozer, como é conhecido. E ele já tinha, num livro dele chamado A Vida Crucificada, ou Vida Crucificada, ele já falava a respeito disso, né? E ele dizia assim, né, se eu conseguir lembrar desse texto, né, mas é um texto que me chamou muita atenção há alguns anos atrás, que ele falava assim: se eu bem me recordo, a cruz do neo-evangelicalismo pentecostal não é a mesma cruz de Cristo. É uma cruz que ela passa a ser adornada de enfeites e pedras preciosas, muitas vezes colocado como símbolo em alguns locais, né, igrejas. Mas as pessoas ficam cantando para a cruz. E essas pessoas que cantam para a cruz, que também exibem uma cruz pendurada ali no colo, no seu pescoço, elas não se rendem àquela cruz. E para aquela cruz, elas não vão morrer. Então, quando nós interpretamos isso, nós percebemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele morreu na cruz. Ele foi conduzido até aquela cruz. Ele se deixou ir para a cruz. Porque para isso havia um propósito. As pessoas acharam que simplesmente estavam matando um homem e também uma ideia. Mas ao contrário disso, estava se cumprindo uma profecia. E o cumprimento desta profecia tem como resultado as nossas vidas. Hoje, nós que cremos na salvação através de Jesus, nós que cremos na graça através de Jesus, nós que cremos que Jesus Cristo levou com Ele todas as nossas dores e enfermidades, nós que cremos que Jesus Cristo se entregou por mim, Jesus cumpriu essa profecia, Ele se entregou no nosso lugar. E por isso, queridos, eu gostaria de convidá-los a ler comigo Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. E para aqueles que vão anotar, estão anotando e querem lembrar do título, então, dessa palavra de hoje, chama-se a cruz. A cruz, paz, esperança e amor. A cruz, paz, esperança e amor.
Então, aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 14, está escrito assim: e cancelou, quem cancelou? Jesus. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Próximo. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só, queridos, aqui então nos fala a respeito deste acontecimento, né? E quando a palavra diz que os expôs, certo? Expôs aqui, perdão, primeiro, né, fala em cédula, né? Não sei se essa versão falava isso, né? Mas essa cédula que foi pregada na cruz significa uma dívida que existia. E essa dívida era nossa. Não era só de Jesus. Era uma dívida minha e sua. Através de uma herança. Eu acho que esse microfone não está muito confiável hoje. Vamos pegar um outro aqui. Tá bom? Estão ouvindo, hein? Bom, muito bem. Era uma dívida nossa, que ele, Jesus, então, pagou. Nós herdamos a nossa herança adâmica, né? Já falamos sobre isso aqui. Nossa herança pecaminosa, pecado original, pecado de Adão e sua companheira. Então Jesus, ele vem então e ele paga o preço do pecado. E o preço do pecado foi a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele vai, ele resgata esta dívida que nós tínhamos e prega esta dívida na cruz. Quem foi pregado na cruz? Jesus. Ele foi o preço pago por esse pecado. Jesus pagou. Certo? E na sequência, queridos, eu fiz uma anotação aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fala também de expôs. Ele os expôs publicamente. Expôs publicamente tem um significado que eles não foram aniquilados. Os expôs publicamente significa que expôs as entidades malignas que ora causavam o pecado. Jesus então os expôs publicamente. Jesus não aniquilou, mas até ali eles foram redimidos, juntamente com os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, se a nossa capacidade de entendimento alcançasse o teor daquilo que Jesus fez por nós, a nossa vida, queridos, certamente teria outro sentido, outro significado. No livro de Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, Romanos 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Gravem bem essa palavra, batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua
ressurreição. Olha aí. Queridos, quando a palavra diz que Jesus, ele foi um substituto. Substituto de quem? Meu e de vocês. Então ele foi um substituto nosso naquela cruz. Afinal de contas, ele tomou para si algo que não nos pertencia. Não pertencia só a ele, pertencia também a nós. Então ele foi o nosso substituto, certo? Outra coisa, quando fala que nós somos batizados em sua morte, pode voltar, por gentileza, ali o versículo 3 de novo? Romanos 6, 3. É isso, né? Romanos 6, 3. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Naturalmente, muitos de nós já ouvimos falar em batismo, né? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, né? Creio que todos aqui tenham passado por isso. Mas batismo de morte? Alguém já passou por isso? É o que a Bíblia está dizendo. Todos nós que fomos batizados com Ele, fomos batizados em sua morte. Batizados na morte de Jesus, queridos, significa que eu preciso estar com Ele naquela cruz. E dessa forma, eu passo, então, eu absorvo, eu faço parte daquilo que Jesus conquistou. E a palavra diz que até então existia uma lei, até Jesus e a cruz. E esta lei, ela falava lei do pecado e da morte. Que lei era essa? A lei que imperava desde Adão e Eva até os nossos dias. Com isso, então, Jesus, ele vai e sobe naquela cruz. E ele morre. Aí a palavra diz que nós que cremos em Jesus, nós devemos ter esse entendimento, que é o que a palavra diz. Ou vocês não sabem. De fato, as pessoas ali não sabiam disso. Que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então, esta morte de Jesus, ela passa a ter agora um outro sentido. Não só o sentido de que Jesus morreu na cruz, derramou o sangue dele na cruz, aí colocaram no sepulcro, depois ressuscitou, andou pela terra e foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. É o nosso Senhor e Salvador. Até aí tudo certo, né? Mas aquilo que ele fez precisa trazer um significado diferente na minha vida. E este significado nós podemos traduzir nesta palavra: batismo de morte. O que é o batismo de morte? Existe um texto na palavra de Deus, né, que diz que o marido ele deve morrer pela sua esposa, né, assim como Cristo morreu pela sua igreja, não é? Tem um outro complemento, mas não vou citar para não causar polêmica, né? Certo? Mas, então, Cristo morreu pela igreja, por nós. Então, a palavra diz que da mesma forma o marido deve fazer para que ele possa, a partir dali, ele possa constituir a sua família. O marido morrer pela sua esposa significa o seguinte: ele morreu para as coisas do mundo,
certo? Então ele era um cara, né, vivia a vida dele, tal, conheceu a sua namorada, noiva, gostou, casou, gostaram-se, né? Casaram-se. A partir dali, então, ele está morto para as coisas do mundo. Por quê? Porque ele se dedica a uma vida nova, uma vida em família, uma nova família, a partir daí. Da mesma forma, quando nós temos esse entendimento do que significa a morte de Jesus na cruz, a nossa vida, ela é transformada, mas não transformada porque Jesus subiu na cruz e morreu e derramou o sangue dele, e eu creio nesse sangue, então estou liberto e está tudo certo. Não, porque eu sei o que custou o sacrifício de Jesus. Deus enviou o seu Filho único, unigênito, o seu Filho amado, para que esse Filho amado morresse em nosso lugar. Queridos, quando nós passamos a interpretar isso desta maneira, que Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não enviou qualquer um, enviou o seu Filho unigênito. E este Filho unigênito, Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele por nós, para que com isso, o pecado original, ele fosse apagado de nossa vida. E ele fez isso por amor, amor de mim e amor de você. E Deus fez isso. E Jesus, como filho obediente, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai designou para ele fazer, inclusive morrer no nosso lugar. Incrível, né? Incrível. No livro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 2, diz o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só isso, queridos. Porque por meio de Cristo Jesus, este Jesus nós estamos falando, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e também da morte. Por meio de Cristo Jesus. Então, aqui está dizendo que existia uma lei, certo? Uma lei que operava, correto? E essa lei era uma lei pela qual o Espírito operava, uma lei do Espírito. E esse Espírito que traz vida é o Espírito Santo, que hoje está em nós. Este mesmo Espírito está em nós, certo? O Espírito Santo que opera em toda a vida, certo? Através de Cristo. E como que esse Espírito Santo opera através de Cristo? Pela nossa fé. A fé é o elo. A fé é aquilo que nos liga. A fé é o selo que existe entre nós e o Espírito Santo de Deus. Através da fé, pela fé. Existem alguns textos que falam em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus. Outros, Paulo, de uma outra maneira, ele fala nele. É o mesmo Jesus.
estando nele, confiante nele, com os olhos nele. Eu ia fazer um comentário, mas sei lá, melhor não. Então nós vemos então que este Espírito Santo que traz a vida, né, como resultado da cruz em Cristo Jesus, o que foi para a cruz. Eu preciso ter este entendimento, queridos. Quando nós falamos de Jesus, então, existe 2 tempos aqui, né? 2 tempos não é o motorzinho 2 tempos lá, né? O James, né? Usa todo dia lá, né, James? Né? Certo? Existem 2 tempos. Jesus homem e Jesus o Cristo, Salvador, Libertador. Jesus, enquanto homem, ele trouxe ensinamentos. Estes ensinamentos de Jesus, eles servem como uma base, eles dão uma direção de comportamento de vida. Cristo, o Salvador, a partir daí, ele nos deixou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele nos guiará, ele nos guia, né? Em toda a verdade. E esta verdade, queridos, é a nossa realidade. E a nossa realidade é que nós somos filhos amados. Essa é a nossa realidade. A sua realidade é que você é filho amado. A sua realidade é que Ele já levou com Ele todas as suas dores e enfermidades. A sua realidade é que você não precisa mais fazer nada para merecer. Você já tem. Ele já conquistou tudo para você. Então hoje eu não preciso fazer mais campanhas de 7 sexta-feira, 14, 21, né? Não preciso fazer mais nada. Bater a cabeça na cruz 7 vezes, se não funcionou ainda, se não fez um galo ainda, voltar lá e bater mais 7 vezes para ser abençoado. Não, nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados, queridos. Creiam nisso. Nós já somos abençoados. Como que eu sei disso? Porque está escrito. Só por isso. Então, se está escrito, eu preciso crer. E eu creio e recebo a graça da salvação. A graça da salvação. Como eu acesso isso? Através da fé. Aquilo que Jesus conquistou, ou seja, Ele conquistou para mim. Ele me deu. Se Ele já me deu, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar, eu preciso receber, eu preciso tomar para mim. Enquanto eu não tomar isso para mim, isso não me pertence. Eu fico olhando e vendo as coisas acontecendo, né? Algumas pessoas são abençoadas, outras, né, ainda não alcançaram. Aí eu fico, poxa vida, mas por que acontece com o fulano e comigo está tão distante ainda e tal, né? Aí fico procurando, né, em algumas ideologias por aí, alguma coisa que possa compor então aquilo que está faltando na minha vida. E, sabe, cada vez a coisa se torna mais dispendiosa e sem graça, e não vai, e não rola. Por quê, queridos? Porque eu não recebi aquilo que já me foi dado. É como o pai, né? O pai chega lá e dá um presente para o filho. Ó, filho, isso aqui é teu.
Aí ele olha aquele presente, puxa, fica maravilhado com aquele presente e tal, e não abre o pacote, deixa lá, guardado aquilo. Mas o presente está ali. E o filho não recebe. Certo? Ganhou, é dele, mas ele não tomou para si. Levou para o seu quarto, colocou embaixo da sua cama, escondeu do irmãozinho, certo? Claro que isso não acontece aqui, né? E está lá, o presente está ali, é dele, mas ele não usa, ele não tomou para si. E da mesma forma, queridos, é a graça que Jesus conquistou para nós. Muitos de nós entendemos e acessamos, outros ainda não tiveram esse entendimento completo, aí não acessam, certo? Aí aquilo que já pertence a ele não tem. Por quê? Porque ele ainda não creu que aquilo é dele, não deu um passo de fé em direção à graça que Jesus conquistou. Mas nós temos a cruz, e essa cruz que foi usada como um símbolo de salvação, eu preciso então colocar o verdadeiro significado nessa cruz, que não é apenas um instrumento, né? Nesse caso aqui de madeira, mas poderia ser de ferro, metal, sei lá, né? Fibra, tijolo, qualquer coisa, né? Qualquer outra coisa, né? Qualquer coisa que perece, né? Daqui a, sei lá, alguns anos essa cruz talvez não exista mais. Mas o significado, aquilo que está embutido na cruz, isso vai permanecer para a eternidade, queridos. E é nisso que eu preciso crer, naquilo que aconteceu na cruz, e não apenas neste símbolo de cruz. E o que aconteceu na cruz foi que Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Ele subiu na cruz e se entregou por nós. E quando Ele fez isso, queridos, Ele levou com Ele todos os pecados da humanidade. Ele pagou o preço. Hoje, o que cabe a mim fazer é crer no que aconteceu na cruz, é dedicar a este sentido. Houve uma obra redentora na cruz, e é nisso que eu preciso crer, não num Jesus homem, e não em um símbolo material, mas naquilo que aconteceu na cruz. Isso sim é que nós precisamos entender. Nós precisamos separar os elementos dessa fé, porque se eu creio só no homem Jesus, então eu estou crendo num Jesus que andou como qualquer pessoa, ensinando, e diga-se, né, ensinou muito bem, ok? Ou eu creio apenas numa cruz, que é uma cruz que não tem sentido nenhum, porque afinal de contas a cruz também servia para matar ladrão, estuprador, né, bandidos, né? A mesma cruz. Mas por que então eu carrego essa cruz? Porque nessa cruz que eu creio, aconteceu algo maravilhoso.
Jesus se entregou naquela cruz. Então, isto que aconteceu na cruz é que precisa ser o elemento da minha fé. Jesus, queridos, ele não está mais na cruz. Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Ele ocupa uma posição de privilégio. Ele está à direita do Pai. E se eu estou em Cristo, eu também estou assentado nessa posição. Estar em Cristo é uma posição. E nesta posição, ou a esta posição, envolve tudo aquilo que Ele conquistou, tudo aquilo que pertence a Ele, também pertence a nós. Que cremos naquilo que aconteceu na cruz. Por Jesus, através de Jesus, eu sou herdeiro. Ele nos fez herdeiro de todas as coisas e também co-herdeiros, né? Porque se Jesus era o herdeiro e tudo aquilo que Jesus conquistou, eu passei a possuir através da minha fé, então eu sou co-herdeiro em Cristo, ou com Cristo, né? Só para encerrar, eu quero ler um texto aqui. Cadê? Está aqui. Fala o seguinte, 2 Coríntios 11, versículo 4. 2 Coríntios 11, 4, diz assim: Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, queridos, abram os seus olhos aqui e ouvidos, por favor. Se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Queridos, o que significa isso? Obrigado. Muito bem. Olha só, queridos. Significa, se vocês têm pregado, se alguém de vós, né, tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, aquele Jesus que nós estamos falando, que é o Jesus da cruz, certo? Ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele, diferente do que acolheram, um espírito que acolheram, Espírito Santo, né? Ou um evangelho, boas novas de Cristo, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram. Toleram a quem aqui? Não é a Jesus, certo? Vamos lá. Voltando aqui, né? Outro Jesus que não seja o Jesus crucificado, é o que está dizendo ali, que se projeta por meio de outro Espírito, que não seja o Espírito Santo. E assim é outro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, já tinha falado, né? Queridos, olha a importância de estarmos centrados na verdade da palavra de Deus e não nos deixar enganar por
fábulas, muito bem, ideologias, filosofias, né, que são pregadas por aí. Verdade. Verdade. E o que é verdade? É a palavra, queridos. É a palavra. Agora, recentemente, aí, eu e a minha esposa tivemos uma conversa, né, com umas pessoas, um dia desse, e no meio da conversa surgiu assim, pois é, mas sabe o que é? É que é a sua interpretação. Não, peraí, não é minha interpretação, é o que está escrito aqui. Não, mas eu não vejo assim. Bom, se não vê assim, precisa de óculos novo então, né, porque é o que está escrito ali. Entendeu? É verdade. A verdade é o que a palavra diz que é. Não aquilo que eu acho, o que eu penso, o que eu interpreto. Eu não interpreto nada, queridos. O que eu estou falando para vocês aqui, por favor, pesquisem, vão buscar na Bíblia. Se eu estou falando alguma coisa que não esteja na Bíblia, eu não mereço ocupar esse lugar. Certo? Não vou vir aqui para fazer isso, para convencê-los de uma ideologia minha, aquilo que eu acho, penso, não, jamais. O que eu faço é trazer para vocês aquilo que está na palavra de Deus, certo? Mais nada. Vocês não estão aqui para ouvir aquilo que eu imagino, que eu gostaria, que eu penso, não, vocês estão aqui para ouvir aquilo que Jesus pregou, aquilo que o Espírito Santo revelou, isso sim, é para isso que nós estamos aqui, para trazer a verdade, e a verdade é a realidade da palavra de Deus. Muito bem, eu falei para encerrar, né, mas tem mais um texto que eu gostaria que nós lêssemos, antes da ceia, Efésios 2, 8 e 9, por favor. Olha só, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, queridos. Não tem nada a ver conosco isso. Isso é um dom de Deus. Próximo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. A graça, ela é acessada pela fé, não por obras. Certo? Não é porque se o pregador aqui, de repente, fizer uma performance maravilhosa, né? For um cara bonito, cabeludo assim, né? E fizer aqui uma dancinha mágica aqui, que vocês vão acessar a graça, não é por isso. É pelo entendimento, pela compreensão da palavra. Essa palavra é a palavra que nos traz vida. É isso. É simples. Não precisa sair por aí querendo inventar a roda. Não precisa. Tudo que nós precisamos do nosso manual do proprietário, né? Certo? Está aqui, é a Bíblia. Pronto. Não precisa fazer diferente. Já existe uma coisa pronta e boa para aplicar na nossa vida. Certo? Amém? Muito bem. Queridos, queremos ter agora então o nosso momento de ceia. Para isso, eu quero chamar aqui o casal que vai servir a ceia. Isso,